Bom, pessoal, como nós já falamos nas instruções do vídeo anterior, nós vamos trabalhar tipos textuais. Tá? São cinco tipos, né? O narrativo, o descritivo, expositivo, injuntivo e dissertativo. Cada um desses, de acordo com a estrutura, o objetivo e a finalidade, ele muda, tá? E quando nós, sempre que usamos qualquer tipo de texto, nós estamos nos apoderando de um tipo desse aí que é mais voltado para a linguagem, tá? Então, é um pouco diferente de gênero textual. Tem alguns autores que até fazem uma certa confusão, né? Mas temos que diferenciar tipo textual de gênero textual. O tipo, né, está mais voltado para a linguagem em si, tá? E é mais geral, né? É mais geral. Enquanto que o gênero é mais específico. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, uma vamos imaginar aqui no nosso curso de eventos, né? Se eu tenho uma carta de vinho, que é um texto, é uma carta de vinho, ele está inserido em que tipo textual? Ele é do tipo injuntivo, tá? E ele é do gênero carta de vinho, tá? Então, é um gênero textual que está dentro, né, do tipo que é mais geral, injuntivo, tá certo? Então, se eu mudar para, por exemplo, uma notícia de jornal, então, esse também é um gênero, tá? Que está inserido na tipologia textual narrativa, tá certo? Por quê? Porque é um fato, porque é uma história, porque tem personagens, porque tem espaço, porque tem hora, porque tem tempo, enfim. Então essa é a diferença entre tipo textual e gênero textual, certo? Então vamos aqui fazer um comentário sobre cada um deles. Eu vou desligar a câmera, tá bom? Para ficar um vídeo mais leve. Vou desligar aqui e a gente vai continuar aqui, tá certo? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o tipo narrativo, qual é a característica de um tipo narrativo? Sua principal característica é a presença de um enredo. Então, o enredo ele tem personagem, tem narrador, tem tempo, tem espaço, enfim, é um fato em si, é uma história, né? Existe uma história onde tem personagens e tal. E isso é a característica principal de uma narrativa, tá? O tipo narrativo. Dentro desse tipo narrativo, nós vamos ter vários gêneros, tá? Vários e vários gêneros. Já citei agora há pouco, né? Mas se nós fôssemos nos aprofundar, nós iríamos encontrar vários e vários gêneros dentro da tipologia narrativa, tá? Então, passando para cá. Descritivo. O próprio nome já está dizendo, né? Descrever, né? Detalhar, detalhar uma coisa, detalhar um objeto, detalhar alguma pessoa, vamos dizer assim, tá? Então ele tem aqui de dois tipos, a subjetiva, né, a descrição subjetiva e a descrição objetiva. A descrição subjetiva ela está mais voltada para os textos de ficção, tá? Na literatura, tá? E a descrição objetiva está ela é mais objetiva, o nome já está dizendo, né? E está em qualquer outro tipo de texto que tenha a necessidade de descrever, de caracterizar alguma coisa, tá? Então, também, pessoal, um texto ele não pode ser somente de um tipo. Um texto ele tem uma mistura dos vários tipos, tá? Agora, existe uma predominância, tá? Existe uma predominância de um tipo em cada gênero. Por exemplo, se eu tenho lá uma bula de remédio, por exemplo, então o que é que vai ter nessa bula de remédio? Ele vai ter, ele é do gênero bula de remédio, tá?
ou receita de remédio, ou, enfim, bula de remédio. Não tem como a gente mudar de gênero. Seria o exemplo mais tradicional, vamos dizer assim, onde vai prevalecer o tipo injuntivo, mas pode ter também algumas características descritivas objetivas, tá certo? Então, é isso que sempre acontece com os gêneros textuais. Expositivo. O tipo expositivo, essa aula que vocês estão lendo, né, e vendo aqui, é um texto expositivo, é um exemplo, né? Aula, seminários, tá? Enfim, são textos que estão preparados para expor, para se apresentar, tá? Tanto de forma visual, somente como audiovisual, certo? Então, tem uma explanação, né? Para explicar, para discutir sobre um determinado tema. Então, isso é um texto expositivo. Um exemplo mais claro é esse mesmo que nós estamos fazendo aqui, que é essa aula. É um texto expositivo. Tá? Então, passando para cá, nós vamos ter um injuntivo. Já falei um pouco sobre ele, né? Mas esse aqui, tanto o nosso expositivo como o injuntivo, são dois textos que vão estar presentes na nossa vida de técnicos em eventos. Se você for trabalhar, por exemplo, com um evento onde tenha, por exemplo, uma palestra, né? Então, texto expositivo. Mas se você vai trabalhar com eventos onde tem, por exemplo, for trabalhar na culinária, onde tem lá o cardápio, por exemplo, né? Ou então a receita do prato de filé de camarão lá na cozinha, né? Então também é um texto injuntivo, porque é um texto que instrui, né? Que ensina, que dá o passo a passo. Um dos exemplos mais assim tradicionais do texto injuntivo como eu já falei para vocês, a bula do remédio, né? E outros são os manuais que acompanham os eletroeletrônicos, né? Se você compra um celular, aí vem lá um manual de instruções. Isso é um texto injuntivo. Por quê? Porque ele instrui, né, a pessoa a usar aquele objeto, tá? Fica bem claro? Então, nosso, nosso, na nossa profissão, né, nosso curso técnico profissionalizante de eventos, esses dois são bem presentes, o injuntivo e o expositivo, em várias situações, tá? São várias situações. Esses que eu estou falando, né, por exemplo, um cardápio é um gênero textual, tá? Enquanto que o tipo textual que ele está inserido é o injuntivo, tá? Para fazer a diferença entre gênero textual e tipo textual, tá? A mesma coisa é o manual. O manual é um gênero dentro do texto da tipologia injuntiva, tá? Passando para cá, esse aqui, já passei. Esse aqui é o texto dissertativo, tá? E o dissertativo é o mais conhecido de todos, né? Ele está presente na nossa vida como estudante e ele é mais cobrado também nos vestibulares, no Enem, por exemplo, né? É o mais cobrado, que é aquele onde você expõe suas opiniões a respeito de um determinado tema. Você, para expor suas opiniões e argumentar, né, você usa a tipologia texto dissertativo, você está dissertando. Dissertar é o mesmo que argumentar, é defender uma ideia, né? Então, isso, acho que vocês já estudaram bastante sobre isso, esse é o mais conhecido, que está presente na nossa vida em todos os momentos, principalmente quando a gente, se tratando de testes, de provas, enfim, de concursos, etc. Então, aí foram os cinco tipos, tá? Onde aqui a gente vai fazer uma síntese rápida sobre cada um deles, tá? E aí fazer
resumo, vamos dizer assim. O narrativo conta fatos, o descritivo caracteriza coisas ou pessoas, o expositivo explana, explica a um determinado tema, né? O injuntivo instrui a respeito de um determinado objeto ou de um determinado trabalho, vamos dizer assim, tá? Dissertativo é a exposição de ideias, né? Expõe as ideias. Então, resumindo, né, são esses aí. Bom, então nós vamos passar aqui para a atividade que vocês vão fazer. Como eu já expliquei lá no áudio de instruções da aula, essa atividade ela deve ser feita no rascunho, ou então, se você conseguir, né, imprimir essa atividade, ela só tem 7 questões, ela é um pouco grande porque as respostas são grandes, mas a atividade é pequena, tá? Porque envolve aqui alguns textos e tal, então são trechos grandes e acaba ficando meio, em número de folhas, é um pouco grande, mas em número de questões é bem pequeno. Então o que é que você vai fazer? Responder, né, primeiro essa atividade ou na cópia que você fez ou apenas no seu caderno, só coloca só as respostas, por exemplo, questão 1, qual a resposta da questão 1? Aí você vem para cá, letra A, B, C, D ou E. Se você respondeu a letra B, você já coloca lá, questão 1, resposta B. Questão 2, resposta, vamos imaginar, a resposta da a letra C, tá? Ou a letra C. Então você colocou lá no rascunho e daí sucessivamente, tá? Aí você vai até o final. Se você colocou lá no rascunho a sua resposta, aí você vai abrir o formulário, que já está também, o link já está aqui no grupo, e você vai ter lá uma questão da seguinte forma. Questão 1. Resposta da questão 1 é... Aí você vai lá, A, B, C, D ou E, e você marca a resposta da questão 1 da atividade é... Lá tem dessa forma, a resposta da questão 1 da atividade é... Você vai lá e passa essa resposta que você já fez aqui para o formulário. Por quê? Porque esse é um envio para mim, né? Isso é o que você vai enviar para mim. Você vai ficar no seu caderno, ficar com a anotação da sua resposta e vai enviar para mim através do Google Forms. Que aí já fica, né? Já aparece a sua participação e eu já vou ficar com essa participação para colocar lá no diário, nosso diário, no Ibutumi, tá bom? Então, toda a atividade está aí, eu vou estar aqui a aula toda, durante todo esse horário, né, até as 22 horas, para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, tá? Então, fica o resto do horário para vocês fazerem a atividade. Então, tem mais de meia hora ainda para vocês fazerem essa atividade. Ela só é grande em número de folhas e páginas, mas ela não é grande porque só são 7 questões, tá bom? Requer um pouco de leitura, porque os trechos são grandes, mas são poucas as perguntas, são poucas as questões, só são 7, tá bom? Então, qualquer coisa eu vou estar aqui até às 22 horas.